Olá, boa tarde. Oi, esperar um pouquinho enquanto vão chegando os primeiros. Nós hoje vamos discutir um tema que é consequência dos anteriores. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou começando aqui a falar para introduzir. O tema é masculinidades negras. No entanto, para a gente chegar onde nós chegamos, nessa quarta transmissão ao vivo, com o grupo de pessoas que hoje vão participar, nós passamos anteriormente por uma discussão sobre os feminismos, que foi com Cláudia Gazola. O segundo debate, no domingo seguinte, foi sobre os feminismos negros, com Janaki e Amanda Pereira, Janaki Almeida. A terceira discussão que nós fizemos foi sobre o antirracismo, com Ana Paula Campos, foi muito interessante, todos eles tiveram consequências e chegamos onde chegamos, para discutir hoje masculinidades negras. Os debatedores vão oportunamente se pronunciar a respeito do tema, mas antecipadamente eu acho interessante que nós marquemos a discussão pautada por alguns eventos que aconteceram nos últimos dias, né? Particularmente, há algumas semanas teve o assassinato nos Estados Unidos, daquele negro, por um policial branco. Posteriormente, nós tivemos um evento aqui em Recife, que uma criança foi maltratada e chegou a óbito por uma mãe branca, né? Essa semana, nós tivemos o desaparecimento do Gabriel, um jovem de 18 anos aqui em Natal, que surgiu, infelizmente, hoje, já na forma mais trágica possível, ou seja, ele veio a óbito. Após 9 dias de busca, a polícia encontrou ele em São José do Mipibu, e o jovem que saiu de casa para encontrar com a namorada reaparece hoje para a família e para a sociedade de uma forma tragicamente de violência, né? De violência banal. Não se sabe até agora a razão de tamanha tragicidade. O que a gente sabe é que o povo negro, ao longo da história, tem sido dizimado, né? Há um genocídio tácito na sociedade brasileira sobre a população negra. E, nesse sentido, a discussão de hoje ela é muito boa. Ela é boa porque ela vai trazer pessoas que vão discutir apropriadamente um tema que vai nos sensibilizar. Eu queria também chamar a atenção que amanhã vai ter um evento, uma promoção do coletivo Leila Diniz e do coletivo Motim Feminista, que se chama Entrelaçadas por Todas. Será amanhã às 20 horas no Instagram. Vocês busquem tanto no Leila Diniz como no coletivo Tim Feminista, ou Motim Feminista, e busquem informações para a gente poder colaborar com esse novo movimento de criação de uma sinergia, de uma energia positiva para ajudar as mulheres que estão aí passando por necessidade. Bom, rapidamente, ganhando tempo para as pessoas chegarem, vou chamar agora os nossos debatedores, né? Celina, que está aqui conosco, agradecer a presença de Celina, dizer que para nós é um grande prazer tê-la aqui, jornalista negra, feminista, que vem dar sua colaboração como debatedora, assim como vai participar como parceiro dela nesse debate de hoje, o Daniel Meirinho. Daniel, que vem de Pau dos Ferros, me corrija se eu estiver errada. Cadê Daniel? Está aqui Daniel. Daniel, que é um parceiro hoje, que vai discutir com a Celina, e serão os debatedores com os dois convidados. Os convidados de hoje são Tiago Laurentino, Tiago, que é psicólogo, membro da coletiva Jurema Preta e doutorando em psicologia da UFRN. Muito obrigada, Tiago, por ter vindo. E também vou chamar o Gilson Rodrigues, que é cientista social e antropólogo, docente do UFRN do Pau dos Ferros. Daniel Meirinho é de onde? Só para eu corrigir se eu tiver dito errado. Tá, UFRN, Natal. A UFRN, então tá certo. Quem é de Pau dos Ferros é o Gilson. Bom, gente, vocês têm aí o tempo à disposição de vocês. Eu ficarei aqui junto com as minhas colegas de rede. Nós somos da Rede Solidariedade Covid, que é um grupo de pessoas que se reuniu para discutir esse contexto da pandemia, mas o fundamental para nós, nesse domingo e todos os domingos, é abrir espaço para as minorias, né?
E, no momento apropriado, nós da rede temos a pretensão de deixar o movimento seguir, se ele se constituir como movimento ou se ele se agregar a outros movimentos. A intenção é estritamente abrir espaço para discussão e termos entre nós a possibilidade de contribuir para a luta das minorias e das questões que tocam a vida de vocês. Muito obrigada por todos e a gente vai se relacionando à medida que essa transmissão for transcorrendo. Bom debate. Obrigada, Giovana. Bom, gente, boa tarde, né? A todas e a todos, ao mediador, ao companheiro, aos nossos convidados e a todo mundo que está acompanhando. Esse debate hoje, acho que ele pretende elucidar sobre alguns pontos bem importantes que nós vivenciamos diariamente, né? Que as pessoas negras, homens, mulheres, vivenciam em seu cotidiano. E a ideia é apresentar as realidades de cada um aqui e tentar... Não, eu acho que eu não consigo nem dizer, mostrar de fato as realidades, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua vivência, né? E cada um de nós pode apresentar apenas aquilo que nós vivemos sem ocupar o espaço do outro. Mas é importante debater sobre isso para mostrar às pessoas que as vidas negras importam, que as pessoas que nós sentimos e que nós temos o nosso lugar de fala, o nosso lugar na sociedade, na universidade, nos espaços que ocupamos. Então, acho que é isso. Daniel? Obrigado, Celina. Queria agradecer também e agradecer o espaço. Acho que o tema é super importante para a gente estar discutindo, porque eu acho que as masculinidades, elas são muito plurais nesse sentido, e cada um vivencia uma masculinidade de uma forma bem distinta um do outro, mas uma das coisas que a gente pode realmente abrir, assim, o debate aqui, é a gente realmente se questionar o porquê, né? A gente trabalhar uma masculinidade negra, já que as masculinidades, elas são tão plurais, assim, já que existe tanta... Por que a gente segmentar a masculinidade por raça, já que a gente poderia falar de uma masculinidade tão geral, né? A gente está vivendo num país que é literalmente coordenado por homens, assim, e a gente vive um estado de machismo muito forte, e a população negra tem vivenciado, pelo menos no último mês, tomara que essa pauta ela siga durante muito tempo, porque parece, quando a gente sai da nossa cápsula, parece que essa pauta ela surgiu agora, né? Parece que a questão do racismo e do assassinato da população negra e de homens negros e de que jovens negros e do acesso à saúde e de que a população negra está mais morrendo por conta da pandemia e do Covid. Parece que ela surge agora, mas ela não é uma realidade tão recente assim. Pelo menos no nosso país ela é uma realidade que vem desde um colonialismo escravocrata e tudo mais. E aí, eu acho que eu queria começar por aí. Por que falar de uma coisa tão segmentada e por que falar de raça e como essa raça influencia nesse contexto brasileiro, assim, na questão da masculinidade. E aí eu acho que os meninos poderiam também se apresentar e falar. Bom, gente, como foi apresentado, eu sou Gilson Rodrigues, né? Sou natalense, sou periférico, e aí, já tentando entrar no que Daniel propôs, isso já é um pouco começar a tentar a falar sobre isso também, né? Sou hoje professor do IFRN há 2 anos, né, lá em Paulo dos Ferros, lá no Alto Oeste, ainda que agora esteja passando toda a quarentena em Natal, né? E há um pouco mais de um ano, que eu me tornei doutor em antropologia. E por que dizer tudo isso como uma tentativa de responder um pouco a Daniel, né, e a essas questões todas que estão atravessando a gente, né? Celina começou falando, na apresentação dela, sobre que não tem como a gente dar conta de tudo, e eu acho que é a primeira coisa a falar, né? Eu posso falar da minha experiência enquanto homem negro, né? Posso falar da minha experiência enquanto homem negro nordestino e periférico. E é nessa hora, enquanto um homem que tem 37 anos de idade.
Quando eu falo isso, eu quero dizer alguém que sobreviveu, né? Alguém que tem mais do que os 23 anos, que geralmente tem sido a linha limite, onde a maioria dos homens negros permanecem vivos. E aí, quando eu fui convidado para esse momento com a gente agora, eu deixei muito claro que não tem como eu falar em masculinidade, né? Tanto que nos pedidos de título foi no plural, né? E que essa masculinidade tem e precisa inevitavelmente, cada vez mais, ser pensada naquilo que as intelectuais negras, tanto brasileiras quanto norte-americanas, chamam de teoria interseccional. Não dá para eu falar enquanto homem, dá para eu falar enquanto homem negro. Não daria para, se fosse, por exemplo, se Daniel fosse um homem branco, eu iria provocá-lo enquanto homem branco, né? E aí, eu acho que a primeira questão é essa, né? Este lugar que é pessoal, mas é estrutural, é de um homem negro, com quase 40 anos de idade, no Nordeste, de origem periférica, que tem uma formação que prova apenas que é uma exceção que prova a regra, né? E aí, falar, né, nisso que o Daniel traz, sobre masculinidade e a questão racial, porque é impossível não falar de outra coisa, falar de outro lugar. A gente acorda hoje com a notícia que um garoto de 18 anos, do Guarapes, né, de uma periferia natalense, é morto. E ele é o quê? Menino negro. A gente teve, há pouco tempo, o caso de Otávio Miguel, menino negro, pernambucano. A gente teve, no Rio de Janeiro, o caso, não lembro agora o nome do menino, me foge, mas com 14 anos. Né? Então a gente tem isso como regra, né, na nossa realidade. Então, tentando responder a isso, é inevitável não falar enquanto masculinidade negra. Então, eu me chamo Tiago, né? Eu sou psicólogo, como fui apresentado, e eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de discutir essa temática, o convite do espaço do Facebook, o convite do Gilson, e aí tentando introduzir essa discussão com essa provocação que o Daniel fez, né? Da gente discutir masculinidades negras, se a gente tem tantas possibilidades de masculinidades, né? E aí eu fiquei pensando que para nós negros existe algumas exigências, né, em relação a como a gente performa essa masculinidade. E eu acho que era interessante a gente falar sobre essas exigências que nos são colocadas, né, de como a gente é exigido a performar a nossa masculinidade enquanto homem negro, né? E uma outra questão que eu acho que é interessante a gente discutir são essas questões da sociedade, né, desse funcionamento da sociedade atual, mas também anterior, né, colonialista e tal, que de alguma forma forjam essa nossa forma de ser homem, né, essa nossa masculinidade. E aí eu acho que a gente poderia, mais adiante, discutir essas duas questões. O que nos é exigido, né, quais são os elementos que contribuem para a nossa formação, né, do jeito que a gente está, e o que a gente pode fazer, de que forma essas exigências nos constrangem, nos adoecem, dificultam as nossas vidas, e também, né, não só a nós, mas principalmente as mulheres, né, de que forma as mulheres, as crianças, né, de que forma essas masculinidades, elas são danosas, né, para todos nós. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, né, eu sou um homem negro, né, que também cheguei aos 30 anos de idade, então passei, né, por ultrapassei algumas estatísticas, né, tenho uma formação superior, faço uma pós-graduação, então também ultrapassei algumas estatísticas que são mais comuns para
para a população negra. Sou um homem não heterossexual, né? E aí eu falo um pouco dessa especificidade, né? De como construir uma masculinidade que não está dentro da heteronormatividade, não está, enfim, que não é hegemônica, né? Não é heterossexual. E aí também queria falar um pouco a partir das experiências dos meus colegas do coletivo, né, de outros colegas negros, outros homens negros, e aí parte um pouco tanto da militância, mas eu acho importante também a gente reconhecer que um pouco do que a gente discute, ou muito do que a gente discute, é também conhecimento científico, né? A gente não está falando só de um posicionamento político, mas de um posicionamento, um conhecimento científico que foi produzido por pesquisadoras e pesquisadores, e aí a gente não pode deixar de pensar nessa cientificidade dos nossos discursos também, né? Tem uma coisa que é interessante, que eu fico muito pensando sobre essa coisa do molde, né? O molde do homem negro, assim, que é muito colocado sobre o molde do homem negro. Ele é criado não por nós, mas como os outros nos veem, né? E isso foi criado durante muito tempo por várias características, assim, colocam a gente dentro de caixinhas, a caixinha da agressividade, a caixinha do animalizado, a caixinha da pessoa que não tem intelectualidade ou que é ignorante, que mesmo chega... E tem uma caixinha que é a caixinha que talvez a mim me incomodou durante muito tempo, que é a caixinha da honestidade, assim. O homem negro, ele tem que ter uma coisa que ele tem que provar o tempo todo que ele é honesto. Ou que... Isso vem de uma característica, talvez, ali, de uma característica do homem ele ter sido simbolicamente uma posse, né? Ele foi utilizado como posse, e o homem branco, e aí, no caso, as pessoas brancas, elas fazem uso dessa posse do jeito que elas querem, até do corpo delas, no momento que elas podem assassinar, ou no momento que elas podem tirar a vida. Mas eu não queria entrar por aí, eu queria entrar sobre essa coisa do... Como é que é para vocês, assim, sair dessa caixa do homem animalizado ou agressivo? Tiago, quer começar? Eu acho que é melhor você, Gilson. Não, então eu posso começar. Tá. Não, vai então. Deixa eu fazer só um comentário. Enquanto mulher, né? Enquanto mulher negra, feminista, eu cresci, acho que na própria academia, sempre que nós estamos estudando raças e tudo mais, isso que Daniel falou é sempre bem colocado. O homem negro, ele é colocado na caixinha do homem rude, do homem forte, aquela coisa socialmente, ele tem que ser isso, e da sexualização do homem negro, né, que é uma coisa realmente, e isso existe, assim como existe a sexualização da mulher negra, existe a sexualização do homem negro. E eu sempre vi muito isso, só que é uma coisa que, como não acontecia comigo, né, eu sou mulher, então eu vivi a minha sexualização da mulher negra, tanto na rua, na universidade, no ambiente de trabalho. Eu sempre tive essa curiosidade também, e até mesmo para colaborar com a luta de vocês, como desconstruir tudo isso, esse padrão que é imposto a vocês, de como vocês devem se portar, de como vocês devem se vestir, e eu acho que isso recai até mesmo no próprio machismo, na coisa do ser grosso, do tratar mal para se impor. Acho que é uma dúvida, é um questionamento, não sei ao certo, mas é algo que eu sempre vi, escutei, e que acho que precisa ser desconstruído, né? Tipo, vocês precisam sair disso que é imposto. Então, é para ambos. Eu pensei em Gilson começar, porque eu acho que eu vivo uma experiência que é um pouco contrária, né? Eu acho que a maior parte dos homens negros, eles se tem uma imagem de agressividade, né, deles. É uma primeira imagem. No entanto, nas minhas relações, por causa do meu jeito, que talvez vocês tenham percebido, que parece ser mais tranquilo, né?
eu vivo vivo muito a surpresa das pessoas, assim, nossa, como você é tranquilo, né? E também vivo a exigência da agressividade, enquanto negro, né? Inclusive nas relações de flertes, de namoro, enfim, as expectativas que as pessoas têm nessas situações de namoro mesmo, de paquera e tal, muitas vezes colocam essa coisa da agressividade, da brutalidade sexual, inclusive, né? E aí que tem tudo a ver com a hipersexualização isso, né? De uma performance sexual mais agressiva, né? Então, eu acho que eu vivo muito mais a cobrança de ser agressivo pelo fato de não ser ou não parecer ser agressivo, né? E uma outra questão, acho que vou ficar por aqui. Aí, Gilson, pode falar. Bom, eu acho que a gente tem... só quero voltar um pouco à apresentação, que o Thiago colocou enquanto homem não heterossexual, e eu acho que seja quando a gente está no lugar de dominante estruturalmente ou não, a gente precisa se colocar, né? E eu sou um homem negro heterossexual, né? Só que aí, eu acho que a experiência de Thiago, que eu até conversei um pouco ontem, né? A gente se encontra um pouco em alguns aspectos, porque eu sempre tive a minha orientação sexual, minha identidade com relação a isso, posta em questão. E aí, por quê? Porque, sim, eu sempre fui um homem grande, né? Sempre fui uma criança grande, um adolescente grande, mas da quinta série, pelo menos, até o pré-vestibular, vamos dizer, dos 11 anos até os 17, quase 18, eu comentava com o Thiago ontem, o nome que eu levei durante, né, todo o histórico na escola, uma escola particular de Natal, foi de Vera Verão. Né? Para o pessoal mais novo, talvez algumas pessoas não captem quem é Vera Verão, quem é Jorge Lafon. Mas foi um artista incrível, esse país perdeu, precocemente. Né? Um homem gay, negro, grande, sem cabelo, né? Que sempre raspava o cabelo, e que era o lugar que eu era colocado. E aí por quê? Porque apesar do tamanho, apesar de tudo isso, eu não performava uma determinada masculinidade que me era exigida. Eu era um menino que andava fazer teatro, eu era um menino que fazia poesia, até por encomenda, né? Eu era um menino que estava sempre em meio às meninas que não namorava, porque isso também passa, a experiência da solidão afetiva, também passa na realidade do homem, pelo menos até que ele chegue à juventude, do homem negro, pelo menos até que ele chegue à juventude e se encaixe em um determinado padrão estético. Eu acho que é algo que a gente precisa falar também. Né? Porque eu sempre fui o rapaz que as meninas confessavam a primeira vez e tal, então não era o menino do futebol, não era o negão de tirar o chapéu, não era esse tipo de coisa. Então, havia uma cobrança de um endurecimento, né, do não chorar, seja no contexto familiar, seja no contexto do cotidiano, do não expressar certas afetividades, que é comum, né? E aí, só que pensando nessa experiência de um homem que se relaciona com mulheres, começa a ter o desejo de me encaixar num padrão de masculinidade, né, num padrão de uma heteronormatividade, né? E aí, isso, eu costumo dizer que homens negros heterossexuais que exerçam, como eu já exerci, um lugar de abuso no relacionamento, né? Ele está com um auto-engano tão grande, mas um auto-engano tão grande que ele está performando a masculinidade branca. Porque este lugar, eu costumo fazer em sala de aula, em algumas palestras, eu peço para as pessoas colocarem só a verbete homem no Google Imagem e elas me dizerem o que aparece na tela delas. E 95% das imagens que aparecem no Google Imagens
é de um homem branco. Porque a ideia, né, como o Fanon já vai colocar, como o Tiago bem coloca, né, como os diversos intelectuais, mulheres e homens negros e negras, trazem, a imagem do humano é a imagem da branquitude, historicamente falando. Então, quando a gente, homem negro, no contexto também, né, que eu estou falando aqui deste lugar, né, se relacionando com mulheres, vai para um lugar de exercício de opressão, a gente está no auto-engano, mas no auto-ódio, no auto-negação, no auto-engano tão grande que passa pela estrutura da branquitude. O espelho da masculinidade é um espelho branco. Então, existe um exercício de violência sobre si também. Esse padrão eu fico pensando também sobre essa coisa do padrão do branqueamento, né, das relações afetivas, assim, que o fato de você chegar numa determinada altura da sua vida e você buscar o padrão do que seria essa branquitude. Talvez pela essa coisa de que o homem negro ele tem a característica somente de ser sexual e ele não ser a pessoa que você vai casar. Então, tipo, é a pessoa que você tem que performar uma sexualidade e que não cabe a você, seja num contexto heteronormativo ou seja em outros contextos, que você não tem uma performance ativa e viril da sua sexualidade, assim, né? E isso tem características, eu fico pensando hoje, mais cedo eu estava falando com a minha companheira sobre essa coisa do Moonlight, né? Que é essa coisa do filme emblemático sobre não essa masculinidade heteronormativa, sobre os afetos, mas a outras masculinidades e principalmente a masculinidade gay, assim, que é o cara que é o Little, que ele começa o primeiro, que ele é um menino fraquinho que foi abusado, pro Chiron, que é o cara que ele tem a primeira relação na vida dele, assim, e que ele encontra anos depois, e essa primeira relação, ela passa a ser, e ele diz pra ele, tipo, olha, eu tive a minha primeira relação, foi com você, e até então, pro Black, que é a representação da masculinidade heteronormativa clássica, assim, do cara que é traficante, negro, forte, e isso é muito difícil sair, né, porque o homem sair desse padrão de buscar essa branquitude, ou de performar do que seria essa questão, é muito difícil, assim, pra gente, né, e uma das coisas que eu queria colocar para você é, tipo, para vocês se vocês tiveram, ainda tem algumas experiências, porque muito se fala sobre relacionamento afrocentrado, palmitagem, e isso é uma coisa super interessante até dentro do movimento negro, né, pelo sentido do negrômetro, assim, de que tipo de relações você vai ter. Claramente, talvez, se você se relacionar ou com uma mulher branca ou com um homem branco, eles não vão conseguir ter a mesma percepção de vivência que você teve na sua experiência de vida, né? Por outro lado, você choca todos os dias com um padrão de beleza, né? No qual você foi ensinado, assim, de buscar esse padrão de beleza ou de branquear uma família. Eu lembro do Mourão, acho que há uns 2 anos atrás, o vice-presidente, apresentando o neto dele, dizendo, tá vendo como é que ele é lindo? Ele tá branqueando a família. Então, tipo... E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa relação, do que vocês acham sobre essa coisa das relações afrocentradas, palmitagem, e sobre os afetos, né? Então, eu acho que eu queria só colocar assim do que se espera, né, do homem negro, dessa masculinidade, né? Se espera que a gente seja viril, forte, né, musculoso, que tenhamos uma desenvoltura social, né, aquela coisa, e aí está muito relacionada com a malandragem, né, aquele negão que fala com todo mundo, né, que se relaciona com todo mundo, que cumprimenta todo mundo, e uma desenvoltura também corporal, às vezes, né, que saiba dançar, enfim, que tenha uma sensualidade, né. Quando a gente não se aproxima dessa expectativa, que é uma expectativa colocada pela branquitude, né, isso é muito ruim, né, assim, isso é muito... A gente acaba se sentindo mais excluído, porque ainda que tenhamos alcançado esse padrão que a branquitude estabeleceu, nós ainda somos negros, né.
E aí, a possibilidade da gente se aproximar desse padrão é o que nos garante também, conforme Fanon fala, né, a proximidade com a condição de humano, né, assim, eu me aproximo desse padrão colocado de masculinidade, porque é uma forma de eu também tentar me aproximar da condição de humano que nos é negada, né, que a gente em diversos momentos, em diversas situações, é como se fôssemos menos humanos, né? Ou não humanos. Né? E aí a gente acaba caindo, e eu falei isso com o Gilson ontem, né? Caindo nessa cilada, né? De entrar, de buscar performar esse padrão de masculinidade para garantir essa nossa humanidade. E aí, falando especificamente sobre essas relações, né, que afrocentradas ou palmitagem e tal. Eu tenho na minha experiência diversos relacionamentos interraciais, né, a princípio. Era uma coisa que eu não me dava conta por que acontecia, né? E aí, com o passar do tempo, com a minha conscientização, né, da minha condição de negro, eu comecei numa determinada relação interracial, em verificar diversos problemas nessa relação. Né? E aí, a partir disso, comecei... e aí, essa relação terminou, não exatamente por causa disso, né? Mas, enfim, essa relação terminou. E aí, eu tive esse compromisso de dar preferência a relações afrocentradas, mas também pensando muito que não necessariamente só uma relação afrocentrada poderia acontecer. Né? Eu acho que tem outras coisas envolvidas além dessas questões da raça, né? No entanto, enfim, tive esse posicionamento e tive a oportunidade de ter duas relações afrocentradas, né? Que também tem desafios, né? A gente tem ganhos, né? Assim, acho que a gente evita passar por determinadas situações. A gente tem um potencial de compreensão dentro da relação que é gigantesco, né? O potencial de conversar, existem relações que não são interraciais, em que há dificuldade de se falar sobre esse assunto, né, da raça. Um constrangimento que não há, que geralmente não há, que é menos provável que haja numa relação afrocentrada. Mas também tem diversos outros problemas e desafios, porque esses padrões eles estão colocados para a gente a todo momento. Né? Então, a gente ainda fica nessa tentativa de alcançar padrões da branquitude, fica nessa frustração de não conseguir alcançar esses padrões. Enfim, então, a minha experiência é mais ou menos nesse sentido. Uhum. Eu fico lembrando, porque Tiago e eu também também faço parte do Jurema Preta, né? E de um outro coletivo lá de Pernambuco, que é o Afronte. E uma coisa que esses coletivos são uma bênção na nossa vida, assim, porque criam esse espaço do afeto, do desabafo, do cuidado. Né? Uma coisa que esses dias Mercedes, que faz parte do Jurema Preta também, que é professora, ela escreveu sobre relacionamentos afrocentrados que uma das premissas precisa ser o rompimento com a ideia de amor romântico. Né? Dessa coisa destinada, que nunca pode ser rompida e tal. Porque a primeira coisa historicamente, estruturalmente, a nossa sociedade foi construída com base na ideia de amor romântico. E é este amor romântico, por exemplo, que faz com que tantos casamentos durem tanto tempo com situações de subjugamento, né? Eu não posso sair, eu não posso sair. E aí, isso nunca esteve para a população negra. Né? E quando, né, estando na relação com uma mulher negra, né, uma das coisas que a gente conversa muito é sobre a gente tem que compreender, né, que ambos, homem e mulher negra, carregam, ou dois homens negros ou duas mulheres negras, carregam dores trazidas pelo racismo. E que isso demanda um cuidado específico das duas pessoas na relação, os envolvidos na relação. Porque há dores que, por mais empatia que uma pessoa branca tenha,
porque ela pode ter a empatia, ela pode ter a compreensão do racismo que age nela por conta dessa estrutura que a beneficia, mas essa dor, ela precisa ser acolhida, mas nunca vai ser compreendida, né? No sentido da autoexperiência. Então, existe aí o rompimento com o amor romântico, ele traz também o encarar essas dores, né? Não é são duas pessoas com a psique bastante perturbada pelo aquilo que Leila Gonzalez chamou da... Deixa eu lembrar agora o termo que ela usa, que é a neurose da branquitude, né? Ela vai ter que falar de uma neurose que a gente pode chamar aqui de qualquer meio de uma neurose estrutural, de um comportamento que estrutura uma neurose compartilhada socialmente, que tem base na branquitude, tem base nessa ideia de que pessoas brancas são superiores a pessoas negras. E a gente cresce com isso, né? E uma coisa que uma outra mulher negra incrível, né, que Tiago também estuda, enfim, eu sei, que é a Neuza Santos Souza, né, maravilhosa, que vai falar sobre esse lugar da pessoa negra que assente socialmente. Que é um lugar muito solitário. Um lugar muito solitário. Porque eu costumo dizer que não há privilégio em olhar ao seu redor e não ver pessoas parecidas com você. No máximo, eu gosto muito de diferenciar isso, que nós temos uma vantagem do ponto de vista individual. O privilégio ele é algo estrutural. E isso nos violenta. Isso aparece na minha experiência em sala de aula, isso aparece na minha experiência num restaurante, isso aparece quando eu olho para trás e vejo que, durante muito tempo, os meus relacionamentos afetivos, sejam duradouros ou de curto prazo, né, eles foram, em sua maioria, com pessoas brancas. E isso sem criar aqui um discurso de ódio, né, porque se tem uma coisa que a população negra não precisa, é de policiamento com relação aos seus afetos. Enquanto mulher negra, eu cresci meio à branquitude, porque meus pais são separados e a família do meu pai que é negra, então acabou que houve um distanciamento, um abandono, na realidade. E eu vim me entender enquanto mulher negra, me reconhecer enquanto mulher negra, já acho que no pré-vestibular, depois de entrar em coletivos de mulheres, depois de entrar na militância, né? Eu acho que isso me fez perceber onde eu estava inserida. E até mesmo porque, pelo fato da minha mãe ser branca, os meus dois irmãos, ambos, nasceram com a pele bem mais clara, eles tiveram privilégios que eu não tive. Quando eu conversava com a minha mãe, que eu dizia que eu sofria racismo da própria família, ela não entendia. Ela falava que eles se acham bonita no estereótipo, né? A mulher negra que se encaixa socialmente. Embora tenha a pele escura, não é tão escura. Ela não tem o nariz largo. E eu só vim entender como isso fazia diferença muito tempo depois. Eu acho que são as vivências e a própria vivência acadêmica. E como foi colocado nos relacionamentos interraciais, para você se reconhecer como negra, para você perceber o que você está sofrendo um abuso e que o abuso que você sofre é diferente do abuso que uma mulher branca sofre em um relacionamento, para entender isso é um longo processo também, né? E eu acho que a gente está se construindo e se desconstruindo todos os dias para poder participar desses debates, se entender enquanto uma pessoa negra na sociedade e, aos poucos, ir desconstruindo esse racismo, porque é um processo de formiguinha, uma coisa diária. Né? E dentro da minha família eu fui desconstruindo isso aos poucos. Só que nos relacionamentos é como se sempre houvesse uma barreira, porque como já foi colocado, por mais que o companheiro tenha empatia, por mais que o companheiro entenda o que você vive, ele não vive. Então, para ele é diferente. E, às vezes, ele acredita que você é grossa. A mulher negra passa muito por isso. Nossa, como você é grossa, você precisa falar sempre? Você precisa sempre dar a sua opinião na mesa?
eu já escutei isso com muita frequência, e uma vez eu escutei num filme, não lembro agora, infelizmente, o filme, que a personagem falou, olha, enquanto mulher negra, se você não é ouvida, você sobe na mesa e grita. E eu acho que vocês devem ter vivenciado isso também enquanto homens negros. Se você não é ouvido, você tem que se impor de alguma forma para que você seja ouvido. E não importa o ambiente. Isso não está associado à ignorância, não está associado à falta de respeito, isso está associado a ser ouvido, a buscar o seu espaço. Tanto nos relacionamentos, né, até entender que é um relacionamento abusivo ou não, que lhe faz bem ou não, como na vida em sociedade. E eu acredito que o homem negro passa por isso também, como já foi colocado no início, o homem negro ele vive diariamente diversos abusos, a violência é um deles, é uma constante. Jovens de 15 a 29 anos são mortos diariamente, acho que a cada hora, eu não vi o dado mais recente. Então, para se entender, para se colocar neste lugar, para entender essa vivência, para participar de tudo isso, é necessário, acho que escutar, né? Tipo, eu, enquanto mulher, estou escutando vocês porque eu não tenho a vivência de vocês. Mas é necessário participar também. Seja escutando, seja na militância, seja em leituras. A gente não lê pessoas negras. Pouco existe esse incentivo, infelizmente, tanto nas escolas como na própria universidade. Então, acho que é isso. Tem uma coisa que eu queria só voltar no que os meninos estavam falando sobre essa coisa da afetividade, que afeta diretamente essa autoestima, a nossa autoestima. Não, claro que reconhecendo o privilégio da masculinidade, mas a masculinidade negra, ela sofre de não só a masculinidade negra, mas tipo, a população negra sofre de uma baixa autoestima muito grande, porque o tempo todo precisa ultrapassar essa condição de sujeito meio subalterno o tempo todo. E aí eu lembro muito dessa vivência de entrar numa universidade e eu e mais uma pessoa da minha turma serem as pessoas negras, e olha que, tipo, a minha consciência racial estava lá embaixo, apesar de ter sido chamado de preto e de negro a vida inteira, assim, pelos meus amigos, eu ainda não me encaixava por várias questões do nariz afilado, do cabelo liso e tudo mais, mas tinha essa questão da autoestima muito forte, e principalmente num contexto que aí é difícil de dialogar assim, que é esse contexto, por exemplo, da pessoa que tem autoestima para falar sobre tudo. E aí eu trago isso na minha vivência meio acadêmica, assim, de algumas pessoas que se colocam em lugares que elas falam, e eu disse, nossa, que coragem, né? Poxa, as pessoas são corajosas mesmo, elas têm, para não dizer arrogante, mas às vezes elas são corajosas para elas se colocarem num lugar que elas nunca viveram e elas terem autoridade para falar o tempo todo, porque a minha experiência é o tempo todo que eu preciso provar algo. É que eu entrei na universidade e sou capaz de ser um bom aluno, sou capaz de ser um professor, sou capaz de produzir ciência e tudo mais. E aí eu queria que vocês pudessem também falar um pouco dessa coisa da autoestima, né? Que traz a questão da raça dentro da coisa da masculinidade, principalmente que não é essa masculinidade do que o Thiago falou, do lúdico, né? Que é o cara que ele é dread e é músico, ou do cara que ele tá jogando futebol e ele é incrível, um atleta fenomenal, ou ele é o cara extremamente masculinizado da masculinidade normativa, assim, que ele é super forte. O quanto é difícil trabalhar com essa questão da autoestima o tempo todo, né? Você quer começar, Gilson? Não, por favor. Então, essa coisa da construção da autoestima passa, enfim, acho que começa na nossa infância e passa por essa questão que Gilson mencionou, da gente não ter o privilégio de encontrar pessoas semelhantes na TV, nas propagandas, na publicidade, enfim, nos lugares, os super-heróis, enfim, os profissionais melhor colocados, de melhor status.
a gente não encontra semelhantes a gente, né? Então, passa por isso, passa por esses padrões que são estabelecidos pela branquitude, que a gente vai entendendo que a gente não alcança, né? E isso vai comprometendo muito, né, essa autoestima. Passa também pelo fato da gente não conhecer bem a nossa história, e, por exemplo, estudar sobre o processo de escravização no Brasil, né? E ter algum constrangimento, né? E, poxa, eu poderia ser escravo se eu tivesse escravizado, se eu tivesse nascido um pouco antes, né? E aí é muito difícil passar por isso, né? E por mais que os nossos parentes, né, pais e tal, nos amem, nos tenham estima, muitas vezes eles acabam reproduzindo também esses padrões, né? E desejando que a gente, enfim, afine o nariz, alise os cabelos, enfim, que a gente vá se aproximando, né? E eles tomam medidas para isso, né? Para negar essa estima, essa beleza, esse valor que a gente poderia construir. Então, é bem difícil, né? Passa por esse processo de reconstrução, né? De entender que o problema não está em mim, né? Mas o problema está nessa estrutura, nessa sociedade que funciona dessa forma, que tem quem se privilegie disso, né? Que lucre com isso. Então, essa é uma questão em relação à autoestima. Bom, eu quero voltar a um comentário que a Celina fez, né, a partir da experiência dela, sobre filha de uma união interracial, né, e que é o meu caso também. Meus pais, inclusive, devem estar acompanhando aí. Minha mãe é uma mulher branca, né, que já se perguntou se eu não gostava dela porque ela é branca. Mas e que ela hoje sabe que não tem a ver com isso, né. E meu pai é um homem negro retinto. Eu acho que tem uma coisa que passa por aí que é assim, como eu falei antes, seja no caso de Celina, seja no meu, seja no caso da minha companheira, seja no caso, seja lá quem for, a maioria das pessoas negras que eu conheço vem de uniões interraciais. Na maioria das vezes, um homem negro com a mulher branca, né? E isso tem a ver, e aí Thiago pontuou muito no começo, né, de que a gente também parte não só de uma experiência pessoal, mas dos estudos que a gente faz ao longo da vida, que a gente vem fazendo, né, e das viradas que isso significa também, porque eu particularmente vim fazer isso enquanto estudo de muito pouco tempo para cá, porque a academia também só apresenta autores e autoras brancas e tal, né, é uma intelectualidade branca, europeia, no máximo norte-americana, e aí a gente vai aos poucos redescobrindo isso, inclusive nessa busca pessoal, que vai nos apresentando a uma outra academia, a uma outra intelectualidade. E aí, falar desses encontros, do qual eu sou fruto, do qual Celina é fruto, do qual muitos de nós somos frutos, tem a ver com compreender que o amor é relação, ele é construção. E ele está pautado nessa estrutura, que vai afetar a nossa subjetividade, que vai afetar a nossa construção enquanto sujeitos, né? E que vai afetar as nossas escolhas afetivas. O que a gente olha e acha atraente, né? Quando eu e o Wilson, minha companheira, a gente vai pensando, vai assistindo séries e vendo coisas, então a gente vai olhando assim, como é que a gente não achava esse cara ou essa mulher bonita? Como é que a gente queria mudar o próprio cabelo, né? Eu lembro que com 14 anos de idade, eu gosto sempre de falar a partir de histórias, né? Seja pessoais, seja de outros. Eu quis alisar o meu cabelo e eu quis colocar lentes claras, de olho claro, né? E naquela época eu só entendia que era ficar mais bonito, né? E aí eu fico olhando para tudo isso, e aí olho para Pedro Vitor, que é um aluno meu, e que Pedro Vitor, dentre outras coisas, ele relata que ele escovava os dentes tentando, de uma forma tão violenta, a palavra é essa,
para clarear a gengiva. Então, assim, a gente está falando de uma castração de uma autoestima que vai aparecer de diversas maneiras. Vai aparecer na nossa ansiedade, vai aparecer na nossa autocobrança, né? A gente tem que ser perfeito o tempo todo, a gente tem que ser excelente o tempo todo, a gente não pode falhar, né? A gente não pode falar besteira. Esses dias eu estava falando para uma aluna, numa live também, que ela relaxasse, que era uma conversa que a gente podia, inclusive, falar besteira. Uhum. É um direito que nos cabe existencial também. A gente pode errar, né? E a nossa autoestima é tão prejudicada nessa estrutura toda que a gente não se permite nenhum erro. E aí eu queria pegar uma coisa que o Daniel falou sobre ter o cabelo liso, né? E essa é uma marca muito forte no Rio Grande do Norte e no Ceará, né? Pessoas negras com cabelo liso. E aí a gente vê o seguinte, a gente tem pessoas brancas com cabelo cacheado, mas na hora que você tem um cabelo liso, alguém vai lá e questiona a sua negritude. Inclusive a gente, porque a gente também é criado para isso. Educado dessa maneira. E aí eu fico lembrando, por exemplo, como que aos 20 anos eu descobri que meu cabelo fazia volta. Né? E só aos 20 anos. E ainda fiz relaxamento lá porque ele tinha que cair. Né? Então tinha toda uma negação ainda aí. E aí nessa hora, Thiago, como psicólogo, eu vou puxar agora assim, porque eu tive acesso à terapia. Né? Tive acesso a poder olhar para isso. E eu sempre tenho dito, todo mundo precisa, mas gente preta, quem pode, quem tem acesso, não apenas economicamente, mas de conhecer gente, vai fazer terapia, porque é indispensável para a gente. É isso. Tem uma pergunta para a Gilson do chat, que é como você relaciona as masculinidades negras e suas atuações docentes? Bom, acho que a gente continua, né? É um fio. Né, a gente continua na mesma questão da autoestima e do reconhecimento social. Daniel levantou a bola, Thiago também, Celina também, de que a gente está o tempo todo tendo que provar alguma coisa. Né? Eu lembro de um dia desse que uma colega falou, nunca me confundem com professor, a mim também não. Né? Eu escrevi uma crônica um dia desse, há um ano atrás, eu acho, chamada Sou Eu o Meu Crachá? Né? Porque eu percebi que no IFRN de Paulo dos Ferros, quem mais usa crachá, enquanto docente, enquanto professor, professora, são os professores negros. Sobretudo os homens negros, né, na docência. Porque eu já fui seguido, dei aula na Federal de Alagoas, dei aula na Estácio Faterna em Ponta Negra, dei aula na Federal de Pernambuco antes de voltar para minha terra. E eu fui seguido por segurança perguntando o que eu queria na hora que eu estava indo dar aula. Então essa experiência que eu uso aqui para ilustrar tentando responder isso, é essa necessidade de provar que eu sou professor todos os dias. Né? Essa necessidade de provar, por exemplo, eu dei aula para alunos de odonto, eu tive que falar para os alunos negros que eu tive ali, porque finalmente eu tive alunos negros em odonto. Né? Dizer, infelizmente, vocês precisam se preparar para serem confundidos com auxiliar de dentista. Né? E eles já falaram, não, professor, isso já aconteceu na clínica integrada da faculdade. Então, a experiência do docente negro, do homem, e aí eu vou falar agora enquanto masculinidade negra mesmo, como tema, né? Porque é a Bell Hooks, uma das intelectuais negras, que vai lembrar que quando ela escreve para educar homens negros, uma coisa do tipo, é um artigo dela, né? Ela vai dizer que quando a gente olha para isso, ela falando dos Estados Unidos, mas é algo que a gente nota no Brasil também, mesmo com a política de cotas, né, raciais, quando você vê a população negra nas universidades, por exemplo, ela é feminina. Ela é predominantemente feminina.
É isso que eu vou vendo na sala de aula, é isso que eu vou vendo no doutorado, é isso que eu vou vendo no mestrado. Né? A maioria das minhas colegas negras, as pessoas negras ali, eram mulheres. E aí a Bell Hooks vai lembrar que é isso, o homem negro, ele é viril, e essa virilidade da potência sexual e da violência, da brabeza, ele é macho. E aí as intelectuais e os intelectuais negros vão lembrar que a população negra não tem direito à infância. Né? O homem negro tem que provar que é homem desde pequeno, e a mulher negra ela é sensual desde pequeno. E aí a gente tem um lugar que é a questionar. Não se espera. Você entra, o homem negro entra no IF, na UFRN, e não se espera que ele seja o professor. Não se espera que ele seja palestrante. Né? Ele é outra coisa. Ele geralmente vai ser pensado como segurança, né? Mesmo que ele esteja, por exemplo, com a roupa dessa. Isso já aconteceu. Vão perguntar se ele é segurança, porque é o lugar da força física. Então é uma experiência como de tudo que uma pessoa negra faça fora de um papel subalternizado. É de ter que provar que realmente faz aquilo. Tem uma pergunta também, que eu acho que é da Mariana, que é super polêmica, né? Acho que afeta vários de nós, que é a polêmica sobre o colorismo, né? Que tem esse padrão do negrômetro, assim, de tipo, quem é negro e quem se considera e como isso afeta o colorismo, a questão da masculinidade, assim. E aí tem uma coisa interessante que eu sempre fico pensando, que é como a coisa todos nós aqui estamos falando sobre questões de mestiçagem, né? Faz parte desse padrão de branquitude que o Brasil foi criado, assim. E uns 2 semanas atrás eu estava vendo uma palestra no canal da Djamila sobre a questão do colorismo, muito sobre esse aspecto que, tipo, a mestiçagem faz parte da nossa vida e claramente afeta as pessoas, porque as pessoas que têm essa questão da pele um pouco mais clara, do cabelo um pouco mais liso, elas têm essa passibilidade, né? Que elas passam, assim, sobre alguns espaços e ambientes. Mas, por um outro lado, tem uma questão muito forte sobre essa coisa do colorismo, que é a desarticulação do movimento, né? A partir do momento que você coloca algumas pessoas que elas não se reconhecem, como você enfraquece essa solidariedade, dificultando essa articulação e mobilização, assim, das pessoas negras, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa coisa também do colorismo dentro da questão da masculinidade. Como o Gilson falou dessa característica peculiar aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, né, de negros com cabelos lisos e tal, de fato a gente acaba tendo uma dificuldade no reconhecimento das pessoas enquanto negras por causa dessa questão do colorismo, né? Especificamente sobre a questão da masculinidade, se tem eu fico pensando, quanto mais escuro o tom de pele, mais essa perspectiva desse negão, bruto, enfim, ela é mais forte, né? Mais a hipersexualização, mais a expectativa em relação ao tamanho do pênis dessa pessoa, enfim, quanto mais escuro o tom da pele, mais são as cargas negativas que são atribuídas, né, a essa pessoa em relação a essa masculinidade, né, mais estereotipada e tal. Aí eu acho que isso é bem danoso. Uma outra questão que eu acho que é importante falar, inclusive sobre a questão da autoestima e nessa construção dos padrões, né, é quando nós não temos essa virilidade ou masculinidade, né, quando a gente se aproxima mais da feminilidade, né, e aí isso também é uma outra questão, né, para a população LGBT e tal, para o público gay, e até para heterossexuais, né, que, por exemplo, que se não forem rudes, que se forem sensíveis, vão ser tidos como homossexuais e como a homossexualidade fosse um problema, enfim, algo ruim que fosse atribuído a essas pessoas, né. Só retomando essa questão
da autoestima, né? E aí, falando também do colorismo, assim, quanto mais escuro o tom da pele, mais se cobra, se exige essa questão da masculinidade, né? Do exercício de uma masculinidade hegemônica, né? Esses padrões. Eu penso que eu estava falando com Márcia no privado agora, sugerindo que, se vocês concordassem, a gente estendesse um pouquinho mais, não sei, né? Porque eu acho que a gente está tentando dar conta de tanta coisa e às vezes me incomoda, e aqui eu vou ser bem ok, obrigado, pronto. Porque, assim, é tanta coisa e a gente está tão sedento, né, de ouvir e de trocar sobre isso, né, e falando agora como potiguar, faz tão pouco tempo, apesar da gente ter uma história longa da negritude aqui no estado, ela é tão negada, e faz tão pouco tempo que a gente começa a se fortalecer para isso, né, e essa sede aparece também na virtualidade. E aí, eu acho que tem duas coisas. Eu queria só voltar numa coisa que uma pessoa perguntou aqui, Juliana Cíntia perguntou, que é sobre essa coisa que a gente tocou rapidamente, né, da palmitagem, né? Eu tenho muita dificuldade com essa palavra, com esse termo, porque ele se torna um termo policialesco, né, de vigilância da afetividade da população negra. Quem é branco não é vigiado nas suas escolhas, seja entre pessoas brancas, entre pessoas negras. E a gente termina, mais uma vez, se rendendo às ciladas, como o Thiago falou anteriormente, do racismo. Sim, e aí falando da minha experiência pessoal, eu sou companheiro de uma mulher negra, e essa é uma escolha que é o encontro que é fruto também de reflexões que ambos passaram antes de se encontrarem, né? E mesmo antes, já vinha sendo uma construção pessoal, de uma escolha, né? Porque escolher também é um lugar de resistência, né? Com quem a gente quer estar. E aí eu acho que tem um ponto que Juliana lembrou de uma coisa que Fanon fala, que outros tantos falam também, que existe uma cilada da mulher, do homem negro, heterossexual, e aí, Thiago, talvez possa colocar isso dentro da sua vivência também, que é uma ilusão na nossa psique de que estar com a mulher branca nos coloca, é uma dessas máscaras que Fanon fala, mas são dessas máscaras da branquitude. Seria uma forma de tentar nos igualar ao homem branco, né? E aí, isso é um problema. Eu morei um tempo no Senegal, né? E para mim era muito difícil entender, por exemplo, por que cada etnia preferia se relacionar, namorar, casar com alguém da sua etnia. E o que um amigo, irmão, Richard Baepá, falava, Gilson, é porque vai ter problema, mas já evita um bocado de coisa. Né? Porque algumas coisas você não tem que estar explicando, você sabe no sentir. Né? E isso é um dos meus pontos quanto a isso. Né? É só uma ilusão, assim como eu entendo que é uma ilusão o homem negro exercer essa opressão sobre de qualquer tipo, é a ilusão da branquitude. Essa ideia da preferência pela mulher branca também é outra ilusão, né? E aí uma ilusão que recai numa autonegação, né? Eu não consigo me achar bonito, não consigo me achar interessante, não consigo me achar atraente, então eu vou procurar alguém que seja diferente de mim, que negue quem eu sou também. Né? Eu acho que Paulo passa muito por isso. E aí eu acho que esse lugar entre nós quatro aqui, nenhum de nós é retinto, né? Sim. E aí esse é um lugar também importante. Em vários espaços do empreendedorismo, quando eu converso com minha companheira,
da intelectualidade, quando eu converso com outros tantos e tal, né? Em todos esses espaços, a maioria das pessoas negras, quando elas aparecem, elas não são pessoas negras retintas. Porque existe aí um processo que é a tal da pigmentocracia, que o colorismo vem como a reboque, que é a branquitude criando categorias. Ah, não, Daniel não é negro porque tem cabelo liso. Olha, ele até que é bonito, então ele tem cabelo liso, né? Então, e aí as experiências, uma das coisas que eu acho que é importante, é que as experiências de racismo, elas são diversas. Algumas põem em risco a vida, mas todas são de sofrimento, né? Todas pautam o sofrimento. E aí eu acho que é muito importante também a gente falar de que para mim é muito bonito ver gente preta se amando, no alto amor, se amando entre si, né? Porque numa sociedade que coisas são mais importantes do que pessoas, e que pessoas negras não são vistas como humanas, a gente está se amando e a gente está se amando, né? É também lugar de resistência, né? O afeto é político também. O pessoal estava também, acho que a gente já está se encaminhando, acho que para os 10, 20 minutos finais, assim, e o pessoal, acho que em Natal também a gente queria ter um pouco dessa referência de quais são os locais, né? Eu lembro que no ano passado, no começo do ano passado, a gente abriu um grupo lá no meu departamento, no DECOM, Departamento de Comunicação lá da UFRN, que foi um grupo sobre masculinidade, que foi a proposta de um aluno, o Felipe, e criou um projeto que era o Projeto Nós. E aí, nos primeiros encontros, a gente teve muito homem, assim, e que vinha muita coisa nesse processo, eu acho que o Gilson falou, que o Tiago vive, que é um processo terapêutico de partilha dessa masculinidade, assim, de como os homens têm essa dificuldade de falar dos seus próprios sentimentos, de falar sobre as suas afetividades e tal. E o grupo rodou e ele já entrou nesse ano, agora por conta da pandemia ele parou os encontros presenciais, mas ele tem uma página lá na internet, que é o Projeto Nós. E o quanto é importante, assim, esse grupo, até inicialmente, sempre rolava uma questão sobre por que mulheres não podem participar do grupo, assim. E a gente dizia, não, o grupo ele é um grupo de espaço masculino, assim, ele não é um grupo para ensinar homens a não ser machistas, né? Tá dentro também dessa discussão, mas não é somente para isso, assim, é para um espaço de acolhimento, assim. E talvez esse espaço de acolhimento ele seja somente possível porque o outro reconhece, ou faz, ou reproduziu o mesmo tipo ou de atitude, ou de violência, ou de relação tóxica no qual se colocou, assim. Então, o Projeto Nós, eu acho que pode ser, não sei se vocês têm outros exemplos, assim, mas o quanto é importante ter esses espaços de acolhimento e de discussão sobre masculinidades. E aí eu lembro que existiam pouquíssimos negros no grupo, né? E aí quando a gente levantou um tema, eu e outro menino, Sérgio, sobre masculinidade negra, era uma coisa, assim, que estava meio fora, assim, os outros olhavam, assim, e diziam, tipo, eu reconheço, mas eu não estou aí, né? Esse questionamento veio nas perguntas, né? O pessoal quer participar mais, quer entender como funciona. Então, vocês têm dicas de lugares, de grupos de estudos, que a gente possa entender mais sobre isso? Eu acho que vai ser difícil a gente esgotar todas as possibilidades. Aqui a gente vai falar um pouco do que a gente conhece. Uma possibilidade é a Coletiva Jurema Preta, né? Tem uma página no Instagram que chama Coletiva Jurema Preta. Eu adorei lá... esse feminino. E aí a gente tem algumas postagens lá, e aí podem fazer contato, a gente faz reunião. Na verdade, esse grupo, as reuniões acontecem em Santa Cruz, na FACISA, na Faculdade de Ciências da Saúde, do Trairi. Mas tem integrantes daqui de Natal, tem eu, Gilson, né, enfim, estamos aqui em Natal, e aí lá tem informações e a gente pode até oferecer outras sugestões, né. Eu também sou psicólogo na universidade, na UFRN,
e trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E lá eu tenho um projeto de extensão, na verdade, né, esse ano, que chamava Aquilombar, que era um projeto de vivências terapêuticas para estudantes negros. Esse projeto está parado, assim, as vivências, né, as oficinas, elas não estão acontecendo por causa da pandemia, mas a gente está num processo de estudo e de preparação para algum momento em que seja possível, né, esses encontros. Eu também trabalho na clínica, né, e numa clínica particular, e também penso essas atividades que nesse momento estão suspensas, né, por causa da pandemia. Geralmente essas atividades têm muita interação, né, e aí a gente tem essa dificuldade desse momento, e a dificuldade também que a gente está vivendo, enfim, essa pandemia também nos afeta, né, bastante. Mas eu acho que na coletiva a gente consegue bastante informações, tem essa opção para os estudantes da UFRN. Acho que Gilson pode falar de outros grupos de estudo que conhece aqui. Na verdade, assim, eu passei os últimos mais de 10 anos fora do RN, né, assim, entre idas e vindas, mas morando fora daqui, né. E aí, quando eu volto para cá, eu acho que isso é importante falar enquanto relato também, dentro do que a gente está conversando, eu saio de Natal muito magoado com a minha cidade. Eu saio de Natal muito magoado por causa... Naquele momento eu não elaborava sobre isso. Mas dentre as várias questões eu saio magoado pelo sofrimento que o racismo potiguar gerou na minha vida, né? E aí, quando eu volto com a chance de enegrecer as relações, e encontrar Tiago, por exemplo, tem muito a ver com isso, né? E um desejo, né, que ainda não está realizado, mas que eu já compartilhei com ele, já compartilhei com o Mercedes, e agora estou jogando para quem quiser, é que a gente crie, né, um grupo de apoio que se reúna, nem que seja mensalmente, entre pessoas negras, né, onde a gente possa falar de si, né, sobre tudo, né, sobre se fortalecer, se ouvir, se reconhecer, né, porque durante muito tempo, só um dado, né, o Rio Grande do Norte tem uma média de 63% da sua população negra, né. Em outro momento, a contagem era de 58%, e a gente tem 63% da população negra, entre pretos e pardos, né, para também cutucar aí o colorismo e essa categoria do pardo. Sim. E aí, só que a gente cresce, além da ideologia nacional, a gente cresce sobre a ideologia de cascudo, como eu falo sempre, né, de Câmara Cascudo, que vai dizer que a influência negra no Rio Grande do Norte, e indígena também, ela foi ínfima. A gente tem mais de 50 quilombos nesse estado, gente. Exato. A gente tem bairros como Felipe Camarão, como Bom Pastor, dentre outros, né? Então, assim, e aí quando eu volto, eu vou ter esses reencontros, esses encontros, aí eu vou descobrir que tem um coletivo de mulheres negras de periferia, né? Eu vou descobrir que tem as Carolinas, eu vou descobrir que tem uma gama de, sobretudo, mulheres negras se movimentando. E aí a gente eu me deparo com outro cenário que ainda tem grandes desafios. Mas é isso, o Jurema Preta, né, procura a gente, daí eu acho que a gente pode criar outras questões também, né. E o Daniel falou sobre esse grupo. Daniel, eu cheguei a falar com vocês pelo Instagram, quando eu estava voltando para o Rio Grande do Norte. E aí, a minha primeira questão é essa, mas espera aí, né, eu carrego pessoal e estruturalmente um trauma que é ser rejeitado, ser trocado por homens brancos. E esses caras não sabem lidar com o que eu tenho para falar. Era o sentimento que eu tinha naquele momento. Como é que isso deve aparecer nesse grupo? Né? E aí, mas enfim, a gente vai tentando, porque uma coisa que, sobre
masculinidade negra heterossexual, a gente tem a exigência do não afeto, né? Se o masculino não pode chorar, o homem negro é que não pode mesmo, né? E aí a gente tem uma negação disso, né? E aí eu posso dizer que eu estou num lugar de vantagem muito grande, porque, por incrível que pareça, ter sido evangélico gerou uma possibilidade de encontros entre homens que permanecem juntos até hoje, nenhum deles mais é evangélico, né? Que gerou uma afetividade, um beijar o rosto, um se abraçar, um chamar a atenção, um ajudando o outro a melhorar-se. Só que isso não precisa ser feito dentro de um contexto religioso. Isso pode ser feito na hora que a gente se reconhece, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa se amar, né? A gente precisa se olhar. Eu preciso conhecer Tiago e compreender que as dores dele podem ser semelhantes que as minhas, mas são diferentes também, pela experiência dele. Eu preciso conhecer Daniel. Eu preciso ouvir as minhas amigas mulheres negras, sobretudo, né? Porque uma marca do feminismo negro é exatamente diferente de uma lógica liberal, é exatamente a não exclusão, né? No sentido de que as mulheres negras falam: o homem negro é quem está sendo assassinado, o homem negro é meu filho que está sob ameaça, então ele precisa ser acolhido nessa dor também de quem ele é, nesse processo. Eu acho que tem uma coisa interessante do grupo, do nós, do projeto, é super interessante como tem esse acolhimento, assim. Eu acompanho até hoje, apesar de estar fora do Natal há 1 ano, fazendo pós-doc, como os meninos ainda se encontram e eles ainda conversam sobre vários temas dentro do grupo do WhatsApp, assim. E como foi o acolhimento, assim, naquele momento. Apesar de que, claramente, eu reconheço que Natal, e principalmente a UFRN, não é um espaço tão de acolhimento da população periférica e da população negra. E, inicialmente, a gente teve que fazer os encontros lá, mas o grupo já estava indo para uma segunda fase, que é sair da universidade e fazer os grupos fora da universidade, porque a universidade ela ainda é esse espaço que ele talvez não seja de um acolhimento, as pessoas não circulem de uma forma tão acolhedora, as pessoas que não fazem parte desse espaço universitário, né? É uma outra violência que exatamente a população negra se coloca, e a gente fica falando muito de violências físicas, e a gente não trata, por exemplo, dessas violências ocultas, assim, que é o sistema de cotas, que é o acesso ao negro à universidade, que vai fazer com que ele tenha essa ascensão social futura, e a gente coloca isso como uma coisa muito boba, né? O que é que faz essas violências ocultas aí colocadas e tal. Mas tem algumas redes que eu sempre participo, a Rede Brasil de Masculinidades, também eles têm uma página no Instagram, e tem um podcast que é Masculinidade Negras, tem um livro que eu tinha comprado no ano passado, que é esse Diálogos Contemporâneos sobre a masculinidade, que ele é incrível, e ele tem um capítulo que é de um menino, que é o Lucas Veiga também, sigam ele também na internet, que ele é incrível, ele é psicólogo negro e tal, ele fala sobre questões da masculinidade gay, LGBT, e isso é super interessante, assim, de como a gente precisa realmente ter esse despertar. Eu acho que o primeiro passo é realmente procurar entender de onde você vem, de onde vem essa baixa autoestima, de onde vem essa relação de que eu nunca sou capaz, ou de onde vem essas violências que eu preciso reproduzir sobre... Parece que o homem negro ele tem que reproduzir agressividade, assim. Ele passou a vida inteira dizendo: não volte para casa apanhado, porque senão você volta para a rua para dar de novo. Então, tipo, viver essa questão da agressividade, ela faz parte, e parece que a vida inteira e a história inteira foi colocado o homem como essa coisa do homem animalesco, e agora, de uma hora para outra, a sociedade quer virar uma chave e entender esse novo homem a partir de uma outra perspectiva, sem entender todo uma construção social e histórica. Mas isso também não dá para ele esse salvo-conduto de ele fazer o que ele quer, né? Ou de ele reproduzir todas essas violências porque ele nunca aprendeu e tal. Então, realmente, a gente precisa repensar
essa questão da masculinidade, essa questão da sobreexposição do tema raça, assim. A fala do Daniel gerou um bocado de questionamento. Chegou aqui, eu queria falar mais. Olha, todas as sessões que tem aqui, sabe, abre 1000 possibilidades. Vocês colocaram tanta coisa importante. Essa última fala do Daniel e a do Gilson também, sobre a questão do amar, do amor, dos espaços de discussões. A Mariana um dia desse disse uma frase que é muito bacana, é tempo de ouvir, acho que Márcia também disse isso, vou até botar a Márcia, que a gente combinou que ela vai encerrar comigo. Certo. Uma questãozinha, o Juliano César, ele mandou uma mensagem, até foi daquelas mensagens que sobem, né, que eu acabei de esquecer o nome, recomendando a parte do Quilombo Intelectual, que ele tem trabalhos publicados lá, então é interessante acompanhar, ver o que a galera está fazendo, está produzindo. Quando Daniel falou da questão da violência na universidade, do próprio racismo, essa coisa simbólica que existe na universidade, nossa, minha cabeça fez assim, vamos falar mais sobre isso. Mas é isso mesmo. Começar o encaminhamento para finalizar, e eu quero só agradecer o convite, me ajudou a entender muitas questões, participar também, viu? Dessa mediação, desse debate com os meninos. Obrigada por tudo. Isso. E é isso, eu acho que todo mundo já pode, né, fazer sua frase, finalizar sua fala, para a Giovana poder encaminhar. Acho que Gilson, Tiago, vai lá. Não, eu queria agradecer o convite. E eu acho que, para terminar, assim, enquanto psicólogo, eu queria só dizer assim, que racismo, machismo, LGBTfobia adoece, né? A gente precisa discutir isso, porque isso é fonte de adoecimento das nossas populações, né? Adoecimento mental. E não só adoece, como mata, né? A gente já começou essa live hoje anunciando mortes, né? Causadas por essas questões, racismo, hoje a gente teve racismo, mas a gente tem diversos outros dados de LGBTfobia, de machismo, então é fundamental que a gente discuta isso, não é possível que gênero, discussão de gênero, discussão racial, discussão de sexualidade sejam temas interditados, né? A gente precisa realmente conversar sobre isso, porque a gente precisa transformar a nossa sociedade nesse sentido, né? Perfeito. Gilson. Bom, gente, muito obrigado. É isso. Esse é um tema que não se esgota, não pode ser esgotado, né? E acho que não é um tema que está em alta, ele sempre esteve, nós sempre estivemos falando, né? E aí a diferença é se nossas vozes e rostos estão sendo ouvidas, compreendidas e visibilizadas, levadas a sério. Então, esse é um espaço de se levar a sério. E só pegando uma coisa, pediram para comentar isso, eu acho importante para não gerar uma confusão. A gente fala em colorismo, em pigmentocracia e tal, a gente não quer criar o que o Kabengele Munanga chama de subracismo. É criar uma situação de que agora, porque a pessoa não é retinta, ela não deve ser reconhecida enquanto negra. E só para deixar isso bem tranquilo para a gente, certo? Porque são experiências que nos atravessam. As experiências são diferentes, mas elas partem de uma mesma matriz. Isso precisa nos unir enquanto valorização desse afeto, mas enquanto luta. E esse é um espaço que se abriu para isso. Eu espero que só se multiplique para mulheres, para homens, negros e negras, né, em termos de aquilombamento, né, e de fortalecimento, né, que a gente possa estar cada vez mais caminhando junto, falando menos, que no futuro a gente possa falar menos sobre mortes e mais sobre amor. Gente, agradeço muito a vocês. Daniel. Gente, eu queria agradecer também. Eu acho que a conversa foi ótima. Realmente ela precisa ser multiplicada, assim. Queria colocar aqui uma coisinha que eu acho que esse tema ele não é momentâneo,
não existe uma onda negra, não existe um movimento, tipo, ele já existe há muito tempo, por mais que algumas pessoas demorem mais tempo para ter essa consciência, elas precisam ter essa consciência, mas precisam ter essa consciência com cuidado, assim, porque existe uma grande onda de reprodução de discursos que eles estão vazios e que necessariamente eles não são sobre o outro, eles são sobre si mesmos, assim, de como as pessoas estão se projetando em colocar uma luta que não necessariamente é algo que eu quero fazer de efetivo para essa luta, e sim do que como eu quero me posicionar e deixar claro um rótulo de que eu sou antirracista ou que eu sou antifascista, e não é sobre você, talvez, é sobre o outro. A gente está vivendo num estado onde matar o outro torna um discurso para a minha segurança. Então, tipo, e esse outro que está sendo morto, ele tem cor, ele tem raça, ele tem classe. Então, tipo, a gente não pode mais fazer com que essa população e criar um consenso que essa população está acostumada a ser sacrificada. Ou que essa pessoa está acostumada a participar ou ela ser assassinada. Então, a gente precisa ter uma outra compreensão sobre isso, e que os rótulos eles sejam levantados, mas eles sejam levantados com cuidado e com uma ação, e não diretamente, somente, por algo que se você está se projetando, ou projetando uma luta que talvez você não esteja tão dentro dela, ou talvez você não queira colocar ela como sua, né? Então, obrigado, gente. Celina. Eu quero agradecer também o convite. Foi importante participar desse debate. Eu acho que eu aprendi bastante, porque é um assunto que, particularmente, eu nunca me debrucei na leitura. A gente estuda, a gente acompanha as violências contra os homens negros, é quem mais morre, infelizmente. Mas isso que foi colocado do estudar o afeto, do falar mais sobre amor, né, do falar mais sobre o respeito, sobre a desconstrução do racismo, sobre colorismo, que é um debate muito importante que gera outra live, é bem importante, é pertinente a este momento e a outros, né? Não é uma onda negra, realmente. O racismo está aqui há muito tempo, o Brasil foi uma colônia, a suposta libertação foi há pouco mais de 100 anos, então nós vivemos isso todos os dias, né? Então não é só porque o debate está em pauta no momento que nós devemos falar sobre isso agora, nós temos que falar sobre isso todos os dias, em todos os espaços, até para que sejamos ouvidos. Acho que é isso, muito obrigada, foi ótimo, e parabéns a todos e todas. Oi, gente, boa tarde. Eu fiquei, assim, encantada em ouvir vocês. Eu estou muito feliz de vocês terem aceitado. A Celina, no primeiro momento, falou que não, que achava que não ia dar conta, e tá aí, né, provando que a gente consegue fazer as coisas. Eu sempre digo que a Celina coloca ela nessas situações. Mas, assim, hoje é um dia muito triste pra gente, né, e um dia também que a gente conseguir fazer esse debate, sem falar tanto de violência, para a gente não trazer essa ideia que vocês trouxeram de afetividade, é muito importante, porque traz outro prisma para o debate, e ver homens negros na universidade, ver homens negros com cargos tão importantes, que é de professor, um homem negro psicólogo, assim, é muito difícil a gente ter, a ideia que a gente tem é que a negritude sempre está fazendo alguns trabalhos que não são valorizados, então, nesses espaços que essa discussão acontece, é muito importante. E esse espaço aqui é um espaço que a gente está construindo. Então, a gente vai ter muitos erros e muito acerto. Eu acho que o acerto de trazer masculinidade foi importante. Discutir é muito importante. Eu queria, assim, fazer um apelo para as pessoas que puderem amanhã participar do ato, compartilhar o ato sobre o Gabriel. Eu acho que essa live de hoje é uma live para a família do Gabriel, para o tio do Gabriel, que é um militante super ativo aí, e que, assim, desde o começo do que o Gabriel desapareceu, foi para a rua, a comunidade se uniu, então prova que as comunidades, os territórios estão unidos, né? Falta a gente entender. Oi, falhou. Caiu. Bom, isso que ela estava falando, eu acho importante, faz o link com o que eu queria falar para encerrar. Infelizmente, a gente não vai poder esperá-la. Eu acho, como Márcia, que as coisas estão andando
Muita gente está pensando que o momento que a gente está vivendo, está todo mundo estupefato, parado, assistindo. Não, os movimentos estão acontecendo. Isso que vocês colocaram é muito importante de ter um espaço próprio, né? A provocação que vocês fizeram tem que constituir isso como espaço de discussão própria. E não ficar, como o Daniel colocou, algo considerado como novo. Não, isso é antigo, né? Isso já está arraigado na sociedade, e as pessoas tratam a mulher negra, o homem negro, as minorias LGBTs, todos como uma condição inferior, e não é bem assim, né? Isso que vocês colocam da UFRN, no seu espaço de acolhimento, que todo mundo espera, é real. Eu fui coordenadora de curso de arquitetura, que é um curso elitizado pra caramba, e de repente a gente vê, né, com as cotas, com a chegada de uma população que anteriormente não entraria na instituição, o quanto que eu tive que resvalar alguns preconceitos, inclusive de professores, né? Com toda a naturalidade, achar que estavam, de alguma forma, as cotas atrapalhando o rendimento do curso, o rendimento histórico do curso, o que não é verdade, né? Então, as coisas, isso que vocês colocaram, acho que a conjuntura atual exige militância, a conjuntura atual exige agregar esforços para resistir. A conjuntura atual exige que a gente não perca o que já ganhou, né? E a gente só não vai perder o que ganhou se a gente lutar, né? E é nesse sentido que esse espaço está colocado para discussões de minorias, feministas, feminismos, masculinidades negras, questões dos negros, enfim, qualquer questão que seja pertinente, que vocês queiram propor. Márcia e Mariana estão mais na dianteira, eu estou coordenando o grupo lá atrás, né, o grupo que está distribuindo EPIs, que está fazendo a discussão sobre a segurança na pandemia, mas a gente está sempre colocando esse espaço e o grupo à disposição de vocês. Agradeço imensamente, foi muito bom. Daniel, Celina se dispuseram a fazer esse diálogo com vocês dois, né, que foram maravilhosos, 4 negros lindos, que colocaram com muita altivez, que chegaram onde chegaram, porque tiveram a competência, ninguém fez de favor, ninguém deu espaço à toa, vocês ocuparam e chegaram. Isso é muito, muito bom para a gente. Muito obrigada, viu, gente? Eu vou me despedir de todos e desligar a transmissão. Se vocês quiserem... Tchau, gente. Tchau. Obrigado, tchau. Obrigada também.